Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos mais para uma teleaula, dessa vez para tratarmos das placas tectônicas e os continentes. Vivemos num planeta extremamente dinâmico, o dinamismo interno do nosso planeta é surpreendente e por conta disso mesmo, sabemos da existência das placas tectônicas e sabemos que elas interferem diretamente na atual configuração dos continentes que conhecemos. Fique comigo, vamos para a nossa teleaula. Inicialmente é importante conhecermos um pouco sobre a chamada deriva continental. O que é algo que está à deriva? Um barco à deriva, por exemplo. É aquele barco que vaga pelo oceano, pelos mares, enfim. Os continentes também estariam à deriva ao longo de milhões e milhões de anos? Isso é muito importante sabermos. Acontece que no início do século passado, um cientista alemão chamado Alfred Wegener, ele desenvolveu essa teoria e deu a ela o nome de Teoria da Deriva Continental. Para essa teoria de Alfred Wegener, os continentes que hoje conhecemos, eles antigamente, mas muito antigamente mesmo, formavam um único bloco continental, isso há centenas de milhões de anos. E esse único bloco continental, segundo a teoria de Wegener, chamava-se Pangeia. Enfim, acontece que esses continentes se separaram ao longo desses milhões de anos e existe uma razão muito interessante por conta disso. Então, portanto, a teoria da deriva continental é aquela teoria elaborada por Alfred Wegener, onde ele afirma que os continentes outrora, antigamente, há milhões de anos atrás, formavam um único bloco continental. Esse slide nos mostra um pouquinho do que seria essa separação dos continentes ao longo desses milhões de anos. Segundo Wegener, há cerca de 200 milhões de anos, os continentes eles eram unidos, como já falávamos, nesse supercontinente, e que aos poucos foram se afastando. Assim como também havia um único oceano, a Pantalassa, que também, na medida que os continentes se afastavam, iam aí ganhando novas configurações e os continentes, também assim os oceanos foram se distinguindo como aqueles que nós conhecemos hoje, tá certo? Então a Pangeia fragmentou-se, dando origem a novos continentes sujeitos à deformação e deriva que até hoje continua. Ou seja, está mais do que provado que, de fato, por conta das placas tectônicas, do movimento delas, nós vamos ver a seguir, por conta disso, ainda existe essa movimentação. Isso quer dizer que daqui a alguns outros milhões de anos, possa ser que haja uma nova reconfiguração nos continentes que nós hoje conhecemos. Mas alguns fatores foram importantes para que Wegener chegasse a essa conclusão. E aí eu separei aqui alguns argumentos. O primeiro argumento que Wegener utilizou é um argumento morfológico, ou seja, com relação à forma dos continentes. Ele percebeu que, por exemplo, a costa leste do continente africano se encaixava quase que perfeitamente com a costa oeste da América do Sul. Ou seja, como se fosse uma peça de quebra-cabeça que viessem a se encaixar. Então é um fator bem pertinente a ser levado em consideração, haja vista que de fato existe aí uma formação bem similar, como se fosse um quebra-cabeça, como se algum tempo atrás esses continentes fossem unidos. Outro argumento é o geológico. Segundo Wegener, existem as mesmas rochas na África e na América do Sul, que hoje estão separadas pelo Oceano Atlântico. Também é um argumento interessante a ser levado em consideração. Argumentos paleontológicos, ou seja, a existência dos mesmos fósseis em continentes hoje separados. Animais que inclusive eram terrestres e que esses fósseis foram encontrados num continente e no outro tendo um oceano no meio entre eles. Então esse argumento paleontológico na análise dos fósseis dos animais antigos, dos jurássicos, enfim, daquelas espécies antiquíssimas, não só animais, mas também vegetais, levou o Wegener a chegar também a essa conclusão acerca da possível existência de um único bloco continental num passado bem distante. Observem aí nesse slide o que seriam os oceanos, o que seriam os continentes unidos e onde estariam esses fósseis de algumas espécies animais e vegetais. E um argumento também plausível, que é o argumento paleoclimático,
indícios da mesma glaciação em lugares muito distantes como a África, América do Sul, Austrália, Índia e Antártica. Né? Teria acontecido a mesma glaciação nesses continentes que hoje estão muito distantes, que seria impossível uma glaciação dar-se num lugar tamanhamente distante. As glaciações nada mais eram do que aqueles períodos em que havia uma porção do planeta estava congelado. Inclusive as glaciações foram importantes para o aparecimento do surgimento de oceanos, ou mesmo de outras áreas que outrora era alagada e depois não mais, enfim. Certamente teremos oportunidade de estudar um pouco mais sobre as glaciações, mas que foi um argumento importante para Wegener chegar à conclusão na sua teoria da deriva continental. Então, com base nessas e em outras evidências, ele conclui que muito tempo atrás esses continentes formavam um único bloco, como nós já falávamos, e que veio se fragmentando até a disposição atual que conhecemos. Porém, assim, naquela época ele não pôde ir muito além disso aí. Wegener, que inclusive escreve essa teoria no princípio do século passado, mais precisamente em 1912, ele não consegue explicar as razões pelas quais esses continentes eles se afastavam. Os argumentos foram esses 4 que eu apresentei ali, mas não houve ali uma coisa mais aprofundada, uma exatidão, né, uma pesquisa científica um pouco mais acurada nesse período em que Wegener apresenta essa teoria. Né? Porém, algumas décadas depois, mais precisamente na segunda metade do século passado, aí os cientistas puderam atribuir a esta possibilidade dos continentes se afastarem, eles chegaram à conclusão que existe uma chamada corrente de convecção, na verdade as correntes de convecção. E essas correntes de convecção teriam sido as responsáveis pela separação dos continentes. Só que depois da teoria de Wegener, depois de chegarem à conclusão que é por conta das correntes de convecção, alguma década depois é que eles chegam à conclusão que de fato existiam placas tectônicas embaixo ali da crosta terrestre. Então repare que foi todo um processo até eles chegarem de fato à conclusão da existência das placas tectônicas. Antes da conclusão das placas tectônicas, eles concluíram que haviam correntes de convecção e que essas correntes faziam com que os continentes se movimentassem. Alguns anos depois, eles chegam à conclusão que, na verdade, os continentes estão por sobre gigantescas placas, denominadas placas tectônicas, que, na medida que elas são ali justamente influenciadas pelas correntes de convecção, que é o movimento do magma no interior do planeta, as placas vão se mobilizando e, assim, consequentemente, mobilizam também a formação dos continentes. Isso aqui é uma ilustração, uma sequência de slides, só para nós imaginarmos como seriam os continentes e como eles foram se afastando. Há 230 milhões de anos seria assim, o supercontinente Pangeia. Alguns milhões de anos mais tarde, isso há 135 milhões de anos atrás, teríamos essa configuração. Atualmente, conhecemos aí os continentes, americano, africano, europeu, asiático, a Oceania e a Antártida. E segundo essa teoria, uma vez que sabe-se que o movimento ele é contínuo, então existe uma possibilidade de que alguns milhões de anos os continentes estejam com outra configuração. Então, cientificamente falando, estima-se que daqui a alguns milhões de anos à frente, teremos essa seguinte configuração no slide. Seria, portanto, essa configuração daqui a 150 milhões de anos. Olha só, estaria bem diferente. A Austrália ali unida à Antártida, né? Aí nós teríamos a Eurásia, né? Que seria a junção da Europa com a Ásia, que também estaria junta ali definitivamente com o continente africano. Enfim, são algumas projeções para alguns milhões de anos aqui para frente, levando em consideração essa movimentação dos continentes em função das placas tectônicas que constantemente se movimentam. Esse aí foi Alfred Wegener, que viveu entre 1880 e 1930. Ele era meteorologista e geofísico, né? E esta teoria dele, a teoria da deriva continental, está na sua mais importante obra, Teoria da Deriva Continental, né? No livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos. Na verdade, a obra é A Origem dos Continentes e dos Oceanos, escrito em 1912, publicado em 1912.
Agora sim, as placas tectônicas, já que os cientistas descobriram na segunda metade do século passado que Wegener estava certo porque as placas se movimentam, vamos entender brevemente o que são essas placas tectônicas. Sabemos que a crosta ela é composta por minerais e rochas, isso nós já estudamos. A parte superficial do nosso planeta é composta de minerais e rocha. E essa camada, então, ela é dividida em grandes pedaços. Esses pedaços eles se encaixam como aquele gigantesco quebra-cabeça, né? Então, nós chamamos esses, entre aspas, pedaços, essas peças desse quebra-cabeça da nossa crosta terrestre de placa tectônica, né? A superfície dos oceanos e dos continentes é formada por grandes placas. Quais são as principais placas tectônicas existentes no planeta? Temos a placa norte-americana, a placa sul-americana, a placa africana, euroasiática, indo-australiana, a placa do Pacífico e da Antártica, ou Antártida, como queiram. E outras menores também são importantes de nós destacarmos, como a placa de Nazca, das Filipinas, a placa arábica e a placa tectônica indiana. Seriam os nomes dados a essas placas que já foram reconhecidas. Os estudos geológicos, né, chegou à conclusão da existência dessas placas tectônicas e que, portanto, o seu movimento faz com que haja essa, entre aspas, deriva dos continentes e essa reconfiguração ao longo de milhões de anos da formação da superfície terrestre. Agora é válido lembrar que as placas tectônicas elas têm distintos movimentos. Elas se deslocam lentamente sobre o manto, ora se aproximando, ora se afastando. Então os movimentos eles são distintos. Existem algumas placas que nós vamos ver daqui a pouco que são convergentes, ou seja, que estão convergindo entre si. Mas existem placas que são divergentes, que estão se afastando. Então esses movimentos eles são importantes porque são eles os responsáveis por constituir o relevo e por ocasionar os diversos fenômenos geológicos que nós conhecemos e que acontecem na superfície terrestre. Então, portanto, a existência de uma cadeia montanhosa, de uma cordilheira, como o Himalaia, como a Cordilheira dos Andes, está relacionado diretamente com o movimento das placas tectônicas. Assim como também a ocorrência do vulcanismo, das erupções vulcânicas, existe uma relação muito profunda. Enfim, nós vamos ainda, não nessa aula, mas nas aulas futuras, estudarmos terremotos e vulcões. Mas eu já adianto que os terremotos, os vulcões, o vulcanismo e também os abalos sísmicos, que é o nome dado aos terremotos, eles estão relacionados diretamente com o movimento das placas tectônicas. Assim como também a formação do relevo, a existência de cadeias montanhosas tem muita relação com o movimento dessas placas tectônicas. O mapa nos apresenta aqui as principais placas tectônicas conhecidas no mundo. As setas, pessoal, indicam o movimento delas, né? Existem algumas placas que estão se afastando e essas placas nós chamamos de placas divergentes. Por exemplo, observe, a placa do Pacífico ela é divergente com a placa de Nazca. Apure a sua visão, você vai perceber as duas setas se afastando. Mas a placa de Nazca ela é convergente com a placa sul-americana. As duas setas estão dizendo que elas estão se aproximando, né? E é justamente nesse ponto, entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, essas duas placas que são convergentes, é que existe aí a formação da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, né? Então existe uma relação muito profunda. E se vocês olharem também ainda mais nesse mapa, vocês vão ver as várias setas. Quando elas estão afastadas, cada uma para um lado, é porque são placas divergentes. Quando elas estão assim, as setas na mesma direção, elas são convergentes, ou seja, as placas estão se movimentando uma para a outra. E isso é muito importante para a formação não só da questão do relevo ali das cadeias montanhosas, mas também para o acometimento de terremotos. E o Minion pergunta, afinal, o que é que provoca a movimentação das placas tectônicas? Por que, portanto, elas se movimentam? O movimento das placas tectônicas, nós já observamos, por exemplo, que elas estão constantemente se movimentando, né? Um exemplo para nos instalarmos com relação ao porquê que as placas se movimentam é nós fazermos uma comparação com a água fervendo numa panela, num recipiente qualquer. Elas borbulham quando a água, portanto, está no seu ponto de ebulição, né? Algo semelhante acontece no interior do nosso planeta, né? Na medida em que
E nós já também estudamos nas aulas anteriores que o interior do nosso planeta, especialmente ali no manto, nós temos a existência do material quente, pastoso, extremamente quente na verdade, denominado manto, né? Denominado magma, melhor dizendo, desculpem-me. Lá no manto nós temos o magma. E esse magma ele se movimenta. Ele vai lá nas profundezas, próximo do núcleo, onde as temperaturas são ainda maiores, e depois sobe, e vindo próximo no manto superior, relativamente próximo da crosta, onde a temperatura é relativamente mais baixa, e ele fica nesse ciclo. Esse ciclo do magma subindo e descendo, profundezas, e na parte superior, inferior, superior, esse ciclo nós chamamos de corrente de convecção. Então, graças às chamadas correntes de convecção, materiais mais quentes das porções mais profundas do manto são levadas para perto da base da crosta terrestre. Ao chegar, eles perdem calor e descem, dando lugar aos materiais mais quentes e assim sucessivamente. Então, um ciclo. Esse deslocamento, ele pressiona a parte inferior das placas, fazendo com que elas se movimentem. É como se, portanto, um exemplo bem simplório, é como se eu colocasse placas de isopor, por exemplo, sobre uma água fervente. Então, o borbulhar da água movimentará as placas do isopor. Claro que não é esse o movimento que as placas tectônicas fazem. Se fosse assim, ninguém pararia em pé. Né? Mas é um exemplo que pode ser associado com relação à corrente de convecção e, portanto, a movimentação das placas tectônicas nessa parte superior ali do manto, na relativa base da crosta terrestre. Aqui, ó, nós temos de um lado o exemplo da água fervente. A convecção move a água quente do fundo para o topo, onde se resfria, move-se lateralmente e afunda, se aquece e novamente sobe. Esse é o ciclo de uma água no recipiente quando ela está fervendo. Algo semelhante acontece com o interior do nosso planeta. A matéria quente do manto sobe, movimentando as placas e separando-as. Onde as placas se chocam, uma delas é arrastada para baixo da placa vizinha. Mergulha, aquece novamente e sobe. Então acontece justamente esse ciclo semelhante ao da água fervente. O que ocorre nos limites das placas, né? na borda das placas, de acordo com os seus movimentos? Então, de acordo com a direção do movimento da placa tectônica, os limites entre elas podem ser convergentes, são aquelas placas que colidem uma contra a outra, porque elas estão se aproximando, e aí nós temos acometimento, por exemplo, dos terremotos. As placas divergentes, elas se afastam uma da outra. Quando isso acontece, é um ambiente bem propício para o acometimento, por exemplo, de erupções vulcânicas. E as placas transformantes são aquelas que se atritam, passando uma do lado da outra, naquele movimento assim de deslizar uma do lado da outra, nem convergindo, nem se divergindo. Elas literalmente ficam ali se atritando, passando uma lateralmente a outra. Aqui, ó, a ilustração pode nos mostrar os limites transformantes, que é a mesma coisa das placas, as placas que são aquelas que passam lateralmente uma na outra. Esses limites de falhas transformantes, as placas deslocam-se horizontalmente uma com relação à outra. Os limites divergentes, esses limites, as placas afastam-se formando uma nova litosfera. Na medida que elas se afastam, o material, ele, portanto, sai. E se isso acontecer no fundo do oceano, como acontece, existe a formação de grandes cordilheiras, as chamadas cordilheiras meso-oceânicas, né? Aí no fundo do oceano elas se resfriam e por baixo da água do mar formam-se aquelas grandes cordilheiras, especialmente em cima dos limites onde as placas são divergentes. Quando as placas elas são convergentes, ou seja, quando elas estão se aproximando, as placas colidem e uma delas é puxada para o manto e é reciclada. Ou seja, elas colidem e aquela que for mais densa, aquela que for mais pesada, vai sobrepor naquela menos densa. A ponta daquela que é menos densa vai atingir a parte superior do manto e vai se aquecer novamente, vai ser reciclada, se tornando magma novamente. Olha que coisa curiosa, né? A pressão exercida pela matéria quente na base da crosta produz rupturas, que são as falhas, e divisões de placas. Nas fendas que se abrem, o magma sobe e extravasa, solidificando-se e formando rochas que passam a fazer parte da crosta. Esses movimentos, quando se repetem continuamente, podem dar origem a uma cordilheira meso-oceânica, aquilo que eu falei, né? Que constitui um limite divergente de placas.
quando ocorre, por exemplo, a formação no fundo do oceano. Então, se no fundo do oceano eu tenho, porque assim, crosta, ela pode ser continental ou oceânica. Continental na superfície terrestre aqui, lá do externo, e oceânica é a crosta, o fundo do mar. Quando acontece de uma placa ser divergente na crosta oceânica, quando ela se afasta, o material ele sai por ali, o magma quente, né, ele sai por ali, tornando-se, portanto, lava, e ele vai se solidificar, formando essas grandes cordilheiras no fundo do oceano, as chamadas cordilheiras mesoceânicas. O exemplo, né? Então, os cientistas comprovaram a ampliação dos oceanos, analisando amostras do fundo oceânico. Eles descobriram que as rochas na cordilheira mesoceânica são mais recentes que as existentes dos continentes, do lado externo. Isso é uma evidência bem clara de que existe uma formação contínua de cordilheiras no fundo do oceano por conta das placas que se afastam e do material que por ali sai. Como o processo de geração de crosta é contínuo, há locais onde ela é destruída. Caso contrário, a superfície da Terra iria se expandir cada vez mais. A destruição da crosta ocorre nos limites convergentes de placas. Muitas vezes, quando duas placas se chocam, ambas se deformam, elevando-se. Foi assim que formou a cordilheira do Himalaia na Ásia. Em outros casos, a borda de uma placa entra embaixo da outra, produzindo dobramentos na placa de cima, como ocorre nos Andes. Deixa eu tentar explicar. Duas importantíssimas cordilheiras, elas se formaram por conta das placas que são divergentes, que estão uma em direção à outra. No caso do Himalaia, que é onde está, por exemplo, o Monte Everest, né, que é a maior elevação do planeta, a maior altitude do planeta, no caso da cordilheira do Himalaia, as duas placas se chocam, ambas se deformam, e aí naquela pressão gigantescas elas vão se elevando, isso não é de um dia para outro, nem de 1000 em 1000 anos, nem de 10 em 1000 anos a 10 mil anos, são de milhões a milhões de anos que isso vai acontecendo, elas vão se elevando e assim vai se formando essas gigantescas cordilheiras, porque a pressão é muito grande entre uma placa e outra. No caso da cordilheira dos Andes, aqui no nosso continente, o caso é que uma placa é mais densa que a outra, então uma, entre aspas, monta sobre a outra, uma entra embaixo da outra, produzindo dobramentos, tanto é que, por exemplo, você tem uma escarpa. O que é a escarpa? É aquela borda muito abrupta, né? Aquela borda muito acentuada. Isso porque houve ali uma espécie de um dobramento de uma placa sobre a outra, e aí a formação também de uma cordilheira gigantesca. Naturalmente, gente, é um assunto muito abstrato para compreendermos essa forma apenas, sem termos aqui algo que pudesse ilustrar. Mas a formação dessas grandes cadeias montanhosas, que nós chamamos de cordilheiras, se dá por conta de placas que são convergentes, que estão indo em direção às outras. O exemplo aqui, por exemplo, é da Cordilheira dos Andes. Perceba que a placa de Nazca, né, ela é, digamos assim, montada por sobre a placa sul-americana, e a placa sul-americana soergue, e aí dá origem à Cordilheira dos Andes, né? A placa sul-americana mais densa faz com que a placa de Nazca seja pressionada para o interior do planeta, e aí dá origem à Cordilheira dos Andes aqui no nosso continente. Nos locais onde as placas deslizam lateralmente uma em relação à outra, não há formação, também não há destruição de crosta. Nesses limites se formam falhas transformantes. O exemplo mais conhecido é a falha de San Andreas, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, que é uma gigantesca falha. Há quem diga que ela pode ser vista do espaço, inclusive, né? Em uma zona em que ocorrem intensos terremotos pelo atrito entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Se as placas que são convergentes causam terremotos, as que são transformantes, que são aquelas que deslizam lateralmente uma na outra, causam mais ainda. A falha de San Andreas, por exemplo, na Califórnia, é um típico exemplo desse sistema de falhas transformantes, e lá acontece com muita frequência os terremotos em função dessa situação. Aqui é uma foto, né, aérea da falha de San Andreas causada por conta, olha aqui no mapa, as setas lateralmente, né, ou seja, elas se deslizam lateralmente e provoca a existência dessas falhas na crosta e também os terremotos. Pessoal, era isso basicamente, né? Está aqui a nossa bibliografia do material utilizado. Nós nos utilizamos da coleção Araribá Plus, da editora Moderna, no caso aqui o livro de 6º ano, tá certo? Naturalmente,
esse assunto ele não se esgota aqui, nós vamos tentar aprofundar nas futuras aulas, mas é para nós já termos uma noção do que de fato nós estaremos estudando nessas próximas aulas acerca desse dinamismo, porque o nosso planeta é um organismo vivo, dinâmico, a movimentação das placas tectônicas que eu diga, e a configuração atual dos continentes, como lá atrás afirmou Alfred Wegener também que o diga, tá certo? Agradeço pela sua paciência, agradeço pela sua atenção, fica aqui o meu abraço. E muito obrigado mesmo pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Bons estudos, fiquem com Deus.